Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, que essa bênção se estenda através de vocês para outras pessoas, seus círculos, respectivos círculos de amizade, parentescos, enfim, onde quer que você for, você seja uma bênção para que outras pessoas venham ver Jesus em você. Essa é a vontade de Deus. Ontem nós falávamos a respeito das pessoas escolhidas, que Deus escolhe os rejeitados, os exilados, os aflitos, os perdidos, os humilhados. Deus escolhe aqueles que estão verdadeiramente no fundo do poço. E aqui no Salmo 102, Salmo 102, se você quiser acompanhar conosco essa leitura, você vai entender bem, você que, graças a Deus, não está no deserto. Graças a Deus você está bem. Você já passou pelo deserto, mas você já está bem, graças a Deus por isso. Mas você precisa ver e ter uns olhos espirituais para ver que outras pessoas estão ocupando o deserto, lugares no deserto, como você um dia ocupou. Então, eu acho que a gente tem obrigação, né, de levar para essas pessoas que estão nos nossos respectivos lugares onde nós estivemos, no deserto, e falar para elas o que Deus fez e o que Deus faz, e o que Deus é, e como Ele é, e como Ele age, e como Ele nos arrancou do deserto. Eu queria que você entendesse bem. E o Salmo 102 é um salmo do aflito, é um salmo, é um clamor, um desespero de uma pessoa aflita. E Deus, na sua infinita compaixão, misericórdia, permite que isso aconteça para os que Ele tem chamado e escolhido. Talvez você diga, poxa, bispo, mas como pode Deus permitir que a gente chegue no deserto? É porque no deserto, quando a gente está no deserto, eu costumo falar no fundo do poço, quando a gente se encontra no fundo do poço, não tem mais com quem contar, não tem para onde olhar, porque você está lá no fundo, só tem um jeito, você tem que olhar para cima. Quem está no fundo do poço, obrigatoriamente tem que olhar para o alto. E essa é a razão porque Deus permite que cheguemos no deserto, para que a gente possa olhar para o alto. A gente tenha consciência, plena consciência, de que nós não podemos contar com ninguém. Ninguém. Não tem mãe, não tem pai, não tem irmãos, não tem filhos, não tem parentes, não tem marido, não tem mulher, não tem dinheiro, não tem governo, não tem político, não tem ninguém que possa nos salvar no deserto. Salvar no deserto, senão aquele que permite que a gente chegue no deserto para falar ao nosso coração. Deus é grandioso, Deus é glorioso. Então, você que está sofrendo ou está sofrendo, muita atenção para isso com esse Salmo 102. O salmista diz assim: Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Ponto. Ouve a minha oração
e chegue a ti o meu clamor. Quanto mais profundo é o poço, mais alto se faz necessário o nosso clamor, o nosso grito, não é verdade? Buscando ajuda. Quanto mais profundo o poço, mais alta é a nossa voz, o nosso grito, o nosso clamor. E isso tem um segredo, amiga e amigo. Porque enquanto nós podemos contar com outras pessoas naqueles lugares áridos, não deserto, mas nos lugares áridos, quando a pessoa está vivendo momentos difíceis, mas ela tem e ela conta, ela espera, ela tem fé que o fulano, beltrano, cicrano vai lhe ajudar. Ela espera isso. É o pai, a mãe, o filho, a filha, o irmão, o marido, ex-mulher ou ex-marido, enfim. Alguém vai ter pena de mim e vai me ajudar. Enquanto você tiver esse entendimento de que alguém vai lhe ajudar, você espera que uma mão vai ser estendida para você, uma mão física vai ser estendida para você, então o seu clamor a Deus, ou melhor, o nosso clamor a Deus, não é com tanta força, não é com tanta fé, porque a gente divide a fé. A gente até crê em Deus, mas a gente espera que aquela pessoa que tem condições de nos ajudar, ela venha nos ajudar. A gente aguarda compaixão de amigos, com conhecidos, parentes, pessoas. É isso aí. E eu posso falar isso com você. Eu tenho autoridade para falar isso com você. Porque eu lembro que nos meus desertos, eu contava com Deus, mas também contava com pessoas que tinham o poder, tinham autoridade para estender a mão para mim. Pessoas que nós ajudamos e que nós esperávamos que retribuísse aquela ajuda que nós demos no passado. Então a gente confiava em Deus, mas também confiava nessas pessoas. Que decepção. Graças a Deus que eu aprendi. Graças a Deus que eu aprendi. Eu aprendi que no deserto não tem ninguém. Se a gente não contar com Deus e conosco mesmo. É isso aí. No deserto você tem que contar com Deus e consigo mesmo. Não só com Deus, mas consigo também. Se você não confia em Deus, ou melhor, se você não confia em si próprio, como é que você vai confiar em alguém que você não vê, não sente, não toca? É ou não é? Você tem fé que pode sair dessa situação, mas você espera que outras pessoas venham lhe ajudar. Você está no deserto, não se esqueça. No deserto não tem nada nem ninguém para estender a mão para a gente, a não ser Deus. E Ele nos dá a devida fé para que nós cheguemos a Ele. Ele nos dá a devida fé. Só quem está no deserto tem a fé para sair do deserto. Porque Deus lhe dá o escape para sair do deserto ou do fundo do poço. Ele estende, ele joga a corda lá no fundo do poço. Agora, é claro que cada um tem que subir com as suas próprias mãos, pernas, é ou não é? Veja só, aqui o salmista diz: Senhor, ouve a minha oração.
ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. O que isso significa? Qual é o ensinamento que eu tiro desse texto, pequeno texto do Salmo 102, associado ao meu deserto, aos meus desertos? Eu aprendi que se a gente não confia na nossa oração, no nosso clamor, que o nosso clamor chegue aos ouvidos de Deus, a gente não acredita em Deus. A gente não acredita. Porque eu entendo que Deus permite que a gente, ou até nos leva para o deserto, para que a gente venha aprender a depender dele. Depender dele. Quando a gente depende 100% dele, então ele 100% estende a sua mão e nos arranca do deserto. Se a gente depende dele 99% e 1% a gente depende dos outros, a gente vai estar com a fé dividida e, obviamente, essa fé não funciona. Porque a gente espera em Deus e espera também na pessoa que nós confiamos. Então, não vale. A fé tem que ser total. Entrega total, confiança total. Eu sei que isso não é fácil. Não é fácil porque a gente sempre tem pessoas ao nosso redor que podem nos ajudar, que podem estender a mão, podem até aliviar, de certa forma, o nosso deserto, mas não vão resolver o problema do deserto. Não vão nos arrancar do deserto, mas podem aliviar. E se nós temos essa pequena confiança ou pequena esperança em alguém, estamos perdidos. Não vamos sair do deserto. Então, Deus, amiga e amigo, nós falamos ontem a respeito disso. Deus nos deu o poder da fé. E o poder da fé está na nossa palavra. Porque nós cremos, nós temos fé em Deus, então nós temos a palavra, o poder da palavra. Eu sei que muitas pessoas não dão muita importância às palavras, mas você não tem ideia do poder da palavra. O poder da palavra de Deus é imenso, é infinito, mas também Deus nos dá o poder da nossa palavra. Porque Jesus disse: pelas tuas palavras serás condenado, ou pelas tuas palavras serás absolvido, justificado. Quer dizer, com as nossas palavras somos justificados, ou com as nossas palavras somos condenados. Depende da palavra que nós pronunciarmos. E no deserto, no meio do deserto, quando a gente não tem nada e ninguém para contar, nós temos a palavra, nós temos o poder da palavra para comunicar com Deus, para comunicar com o alto. Lembra que eu falei inicialmente? Quando você se encontra no fundo do poço, não tem para onde você olhar. Você está no fundo do poço, está completamente só, abandonado. E não tem outro lugar para ver, porque o fundo do poço você não vai ficar olhando. Dos lados não tem, é só parede, é só barro. Mas tem o alto, tem um buraco, tem uma luzinha lá em cima. Aquela luzinha lá em cima, que aparece que é a porta, é a entrada do buraco. Dali vem uma luz. E aquela luz
é Deus. Ele permite isso. Para que nós venhamos confiar, contar, orar, falar, clamar, suplicar, para que Ele então possa nos ouvir. Aí vem aquela perguntinha que não quer calar. Por que é que eu tenho que clamar? Essa é uma boa pergunta. Por que é que eu tenho que orar, Senhor? Por que é que eu tenho que clamar, Senhor? Se o Senhor já sabe que eu estou no fundo do poço, o Senhor sabe da minha necessidade, eu estou precisando sair daqui, eu estou atolado aqui, eu não sei o que fazer. O Senhor sabe o que eu tenho que fazer. Como é que eu tenho que pedir uma coisa para o Senhor se o Senhor já sabe o que nós precisamos? Jesus disse isso, que antes que nós peçamos a Deus alguma coisa, Ele já sabe o que nós vamos pedir, o que nós necessitamos. Mas por que eu tenho que pedir? Aí é que está o poder da palavra. Porque na nossa oração, no nosso clamor, na nossa súplica, no nosso gemido, no nosso grito, toda a fé que a gente tem nele é esboçada, é manifestada. E aí, ele ouve a oração. Eu lembro, eu já falei aqui algumas vezes, mas é sempre bom lembrar, porque numa daqueles desertos que nós passávamos, até no filme e no livro também foi referido isso, teve momentos que eu estava cercado de pessoas, amigas, entes queridos, a família, mas eu estava no deserto. E só Deus sabia o que se passava dentro de mim. Porque quem está do lado de fora vê, de certa forma, ouvia o nosso sofrimento, mas não sabia o que havia dentro da gente. E os pensamentos, naqueles momentos, naqueles dias, eu olhava assim para um cachorro vadio, sabe aqueles cachorros moribundos que estão... Cachorro de mendigo, né, de morador de rua, coitado, magro, magérrimo, mas está ali firme e forte com o seu dono. Então, eu olhava para aqueles cachorros maltrapilhos, famintos, e eu falava para mim mesmo, poxa, eu preferia ser aquele cachorro, preferia estar no lugar daquele cachorro do que estar aqui nesse lugar. E eu estava cercado de pessoas que queriam me ajudar, mas não podiam. Queriam estender a mão, mas não podiam. Não tinham poder. Então, naquele momento, eu entrei no banheiro. Eu fiz do banheiro o altar de Deus. Eu entrei no banheiro, fechei a porta e, numa dor profunda na alma, e Deus via toda a minha dor, toda a minha aflição, Ele via, sabia perfeitamente. Mas quando eu coloquei a cara no chão, em meio ao pranto, ao choro, ao desespero, eu falei, Senhor, eu fiz tudo que eu podia fazer. Eu dei tudo que eu podia dar. Eu não tenho mais forças. Se o Senhor não me tirar dessa, eu estou perdido. Eu me entrego. Eu me entrego. Eu me rendo. Agora seja o que o Senhor quiser. Se perder, perdi. Se ganhar, ganhei. Se morrer, morri. Para mim não faz diferença.
Quando eu despejei aos pés de Jesus toda a minha aflição, toda a minha dor, toda a minha angústia, todos os meus traumas, aquele peso, o peso que estava sobre a minha alma, aquele peso insuportável saiu de mim, porque eu confiei nele todo o meu futuro. Confiei nele todo o trabalho. Confiei nele todas as minhas esperanças. Eu coloquei diante dos seus pés, em meio ao pranto, ao soluço, ao choro, fisicamente. E ali, ele tirou o peso da minha alma. Ele arrancou aquele peso pesado, aquela toneladas de aflição, de angústia, de tormento. E quando eu levantei dali, eu já era nova criatura. Eu já levantei com um semblante leve, um sorriso nos lábios. E os meus colegas que me viram quando eu saí do banheiro, eles me viram com um semblante ameno. Eles viram e conferiram que realmente eu saíra do deserto. Então eu posso falar isso para você, amiga. Eu posso falar. É que a pessoa continua no deserto contando com os outros, aí não sai. Você sabe que a palavra, o poder da palavra, quando a gente realmente fala com toda sinceridade, quando a gente despeja aos pés do Senhor Jesus toda a nossa angústia, todo o nosso sofrimento, e só nós podemos fazer isso. Ninguém pode orar, ninguém poderia orar por mim. Pessoas oravam por mim, mas não adiantava, sabe por quê? Porque eu é que tinha que manifestar a confiança, a fé e a confiança em Deus. Eu é que tinha, eu é que estava no fundo do poço, não tinha ninguém que podia me estender a mão, somente Deus, e somente eu podia clamar. Só a minha fé podia me tirar dali, a fé que ele havia me dado. Então, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que é Deus que opera em nós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua santa e boa vontade para conosco. Então, Deus opera na gente o querer, o desejo, a força, o vigor, a vontade, a coragem de dizer, ó Deus, é tudo ou nada, ou vida ou morte, ou tudo, ou o Senhor é, ou o Senhor não é. É Deus que faz isso. Então, esse movimento que ele faz dentro de nós, que é a pura sinceridade, é isso que Deus esperava de mim. Confiança total e completa. Sem ficar reclamando, sem ficar lamentando, sem ficar chorando, sem choramingar e contar os desatinos para outras pessoas. Não. Ninguém ia me ajudar. Não adiantava eu lamentar. Não adiantava eu ficar choramingando. Não adiantava buscar a comiseração das pessoas. E nada ia me ajudar. Só tinha uma coisa que me ajudaria. Era Deus. Mais ninguém. Então, ali no fundo do poço, eu estava no banheiro. Graças a Deus. Que banheiro. A luz do alto brilhou. E eu saí daquela situação crítica. E é por isso que nós queremos convidar você, amiga e amigo, para vir
neste domingo, especialmente na Igreja Universal do Reino de Deus. Porque aqui no Salmo, eu vou terminar de ler esse Salmo, talvez amanhã eu vou ler a parte forte desse Salmo, mas ele diz assim, olha só o que ele fala. Ele fala com força, com vigor. Esse texto aqui, que mexe com a nossa sensibilidade. Ele diz, os meus dias são como a sombra que declina. Os meus dias são como a sombra que declina. Sabe, quando a sombra vai se afastando, assim é a vida da pessoa, né, que está morrendo. Os meus dias são como a sombra que declina. As pessoas condenadas à morte. E como a erva, vou me secando. E como a erva, vou me cercando. Vou me secando. Isso, amiga e amigo, é o que tem acontecido com muitas pessoas. E eu entendo, e por isso nós queremos fazer essa convocação geral, porque você que foi destinada já à morte, você que já está secando, sabe? A sua vida os seus dias estão chegando ao fim. Já foi decretada pelos médicos, pela ciência, pelos homens, já foi decretada a sua morte. Ela é iminente, ela está à porta. Pois é. Mas, neste domingo, nós estaremos clamando. Nós estaremos unidos numa só fé, num só espírito. Todos vão clamar. Nós vamos clamar por todos, mas todos terão que clamar de acordo com a sua dor, de acordo com a sua situação, porque só quem está passando pelo deserto ou pelo fundo do poço sabe bem o que sente. Então, quem está nessa situação tem a fé necessária, ainda que seja pequenina, insignificante, mas tem a fé necessária para mudar essa situação, para chegar e despejar aos pés do Senhor Jesus toda a sua dor, todo o seu lamento, toda a sua tortura, porque só a pessoa sabe o que está passando naquele momento. Então, neste domingo, nós queremos convocar todos os que estão como essa erva que está secando, como essa sombra que vai se afastando. É isso aí. E você talvez seja como essa criatura que diz, eu tenho comido cinza como pão. Você tem comido cinza como pão e misturado com lágrimas a sua bebida. O seu pão nosso de cada dia tem sido cinzas. A sua bebida, a água, é misturada com lágrimas. Você está condenada ou fadada à morte. Condenada à morte. Já foi decretada a sua morte pelos médicos, quem sabe. Mas Deus é grande. Deus é grande. Ele é grande e Ele quer mudar essa situação. Aguarde, tenha fé, confie. Neste domingo,
estaremos em todas as igrejas universal do Reino de Deus, espalhados por todo o planeta, entrando na presença de Deus, cada um com o seu pão de cinzas, com as suas lágrimas misturadas com água. Vamos entrar na presença de Deus com essa força, com esse vigor, com esse clamor. Porque só Ele e mais ninguém para arrancar você dessa situação. Não é verdade? Quem pode tirar essa situação de você? Só Deus. Mas só você sabe o que sente. Mais ninguém. Seus entes queridos não sabem o que se passa dentro de você. Como aconteceu comigo. Como aconteceu comigo. Todo mundo sentia pena de mim, mas a pena, a comiseração das pessoas não me resolviam nada. Nada. Só aumentava a dor. Então, meu amigo, nós não podemos contar com ninguém. No poço, no fundo do poço, no deserto, só tem alguém que pode nos ajudar. O primeiro é Deus. O segundo é você mesmo, quando você pega a palavra dele, quando você toma a palavra dele e pronuncia, confessa, concorda com essa palavra e cobra dele o cumprimento dela na sua vida. É isso que vai fazer a diferença. Neste domingo, você é o nosso convidado. Se você está numa boa, se você não está no deserto, graças a Deus. Graças a Deus. Mas quem sabe você conhece alguém ou pessoas que estão nessa situação. Então, faça um favor para essa pessoa. Fale com ela desse clamor. Leve-a na igreja neste domingo. Faz um sacrifício em favor dessa pessoa que você ama, para que ela mesma venha unir a sua fé com a nossa e todos venhamos chegar diante do trono e cobrar dele a sua palavra com a nossa palavra. Deus abençoe e até amanhã. Não vou falar mais nada. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.